Boa noite. Eu hoje estou recebendo o Anderson Rafael, que é o autor do livro Todas as Estrelas do Céu. O Anderson, ele é publicitário. Gente, é meio confuso para mim, mas tudo bem. Ele é publicitário, mas se formou. Ele é autor do livro, mas ele é comissário de bordo. Mas ele que vai explicar essa história todinha aí para a gente depois. Vamos passar aí o meu querido, do meu doutor Arnaldo? Na clínica odontológica Takahashi Macedo, a equipe tem como base as novidades tecnológicas que deixam os tratamentos mais eficientes e menos traumáticos, além de contar com uma psicóloga que presta consultoria e ajuda a pacientes que sofrem com ansiedade. Uma equipe multidisciplinar de doutores que executam desde simples limpezas bucais até procedimentos cirúrgicos mais complexos, como os de transplante ósseo, bem como finalizam implantes em até 48 horas. Sob a direção dos doutores Arnaldo Takahashi e Luiz Macedo, a clínica conta com profissionais especializados e registrados no Conselho Federal de Odontologia, sendo alguns pós-graduados, mestres e doutores em suas áreas. Seja qual for sua necessidade, visite agora a clínica odontológica Takahashi Macedo. Então, gente, estamos aqui de volta com o Anderson Rafael. Tudo bem, Anderson? Tudo bem, Maria. Super obrigado por você ter vindo. Eu que agradeço o convite. De vez em quando tem uns convidados aqui que eu falo assim, nossa, enfim, deu certo. Né? Que tem uns que demoram, a gente fica caçando, demora, não vem. Muito obrigada mesmo. Obrigado a você. Anderson, eu li seu livro, fiquei encantada. E eu vou até pedir para você começar... Não, primeiro eu vou te perguntar, você não é carioca não, né? Não, eu sou de Florianópolis. Você é de Florianópolis? Minha família é carioca. Ah, e eu já você morei morou, no Rio também. E agora você mora em São Paulo. Agora eu moro em São Paulo. E comissário de bordo. Comissário de bordo. Vou deixar mais lá para frente para você explicar, tá? Sou publicitário, né? Mas sou comissário de bordo, mas também... Bom, deixa para lá. Anderson, me fala uma coisa. Me fala um pouquinho da história desses dois personagens. Primeiro... Bom, a história o livro Todas as Estrelas do Céu, ele conta a história de dois irmãos, Carol e Leandro. E eles têm uma peculiaridade. O Leandro, ele é adotado. A família sabe disso a vida inteira, sempre se deu bem com essa ideia. E aí, um belo dia, o Leandro está com seus 19 anos, Carol com seus 16, ele ali fazendo vestibular, ela no colégio ainda. E eles começam a perceber que tudo que eles sentiam com relação um ao outro não era bem irmão mais velho para a irmã mais nova, nem o contrário. A admiração que ela tinha por ele não era bem o que ela pensava, e o carinho que ele tinha por ela também não era bem o que ele pensava. Eles percebem que, na verdade, eles se sentem atraídos um pelo outro, que eles gostam do outro, e que um começa a ver no outro tudo que procurava em alguém. E aí, logicamente, todos os rolos, né, que vão tanto que dentro deles... É claro que a gente não pode contar, mas exatamente. É muito bacana. Muito bacana mesmo, porque tem um final, então, que eu me apaixonei. Vocês vão ter que ler. Né? É bem isso, adotado, e aí eles... Quer dizer, são irmãos, imagina o conflito, né? Não é todo mundo que acha que, então tá bom, ainda que não seja. Exatamente. E aí me conta desse personagem. Essa história, na verdade, você já tinha visto essa história, não foi? Ou foi alguma coisa que te inspirou? Um pedacinho dessa história e você escreveu o resto? Ou isso é da sua cabeça mesmo? Você criou? Eu tinha eu gosto muito de escrever já há muito tempo. E na época do colégio eu estava querendo muito escrever um livro, tinha muita vontade de escrever um livro. E eu comecei a escrever um em 98, quando eu estava no 3º ano. Mas ficou meio sem pé na cabeça, assim. Eu senti que eu estava me enrolando os outros. Falei, não, peraí, vou parar e vou deixar para quando eu tiver uma ideia realmente pertinente. E aí, no ano seguinte, em 99, eu tive esse insight. Como eu sou adotado também, eu pensei assim, gente, se eu tivesse uma irmã que tivesse tudo que eu buscasse, né, numa menina, o que me impediria de me apaixonar por ela, sabe? Então, eu acho sinceramente que isso pode acontecer. Eu não acho... Não, é óbvio que pode. Aliás, deve ter muito caso. Agora, o que você colocou bem, eu acho, no livro, que assim, é o conflito mesmo, porque não é todo mundo que pensa exatamente como eu, né? Como eu penso, ou como você pensa. O que poderia impedir? Nada, né? Nós não somos irmãos mesmo, sim. Nós, né? Existe todo o afeto, o carinho de irmão e que depois você descobre que não é. Então, paciência e vamos ser felizes, que é melhor, né? Passa-se por aqui muito rápido, não dá, entendeu? Então, vamos ser felizes.
Gente, falando sério, vocês têm que comprar esse livro, vocês têm que ler. Vamos dar um close no livro agora? Você quer que eu dê depois? Quer que eu dê agora? Agora? Você está rindo de quem, menino? Menino, ele voltou a rir. Michael, você não sabe, aqui tinha uma história. Olha, que bárbaro. Não, essa capa desse livro é um luxo. Gente, ficou muito lindo isso. Muito lindo. Aí eu já vou aproveitar para falar. Eu vou sortear esse livro aqui. Quem quiser, escreve lá para o meu e-mail, mariapaiva@justtv.com.br. mariapaiva@justtv.com.br. Bom, se entrar lá na Just TV, não lembra, vai lá no Maria Paiva Entrevista, vai encontrar. Já te perguntei isso. Eu fiz uma lição de casa aqui bacana. Os personagens... Ai, sabe o que eu li que eu adorei? O livro, na verdade, é para todas as idades, né, Anderson? Sim. Porque, assim, a história... quando você começa a ler adulto, tal, eu acho que o adolescente vai se identificar muito mais com tudo aquilo. E o adulto, eu acho que a gente... Para mim, foi assim. Eu passei uma juventude no Rio, e você começa a ler o livro e você volta naquela história com a turma de amigo. Não, é tão bacana, cara. É uma delícia, muito bom. E percebi também essa sua coisa romântica, né? Porque é muito engraçado, né? Eu costumo falar que o Chico Buarque, ele conhece como a palma da mão o universo, né, da mulher. Não sei se o universo, mas assim, o sentimento da mulher. Ele sabe traduzir isso muito bem. E eu achei que você fez isso muito bem. Tem uma explicação isso? Obrigado. Não? Porque não são todos os homens, né? Eu estou te pedindo uma explicação, Verdade. Não são todos os homens que têm essa facilidade. Assim, o que você falou com relação à idade do livro, eu acho que ele tem um piso, mas ele não tem muito um teto. Porque eu acho que ali de 12, 13, 14 anos para cima já interessa, porque já é o tipo de coisa, de conflito que os adolescentes, pré-adolescentes começam a viver. Agora, com relação ao teto... Realmente, a gente tem, por exemplo, os pais do Leandro e Carol. Eles têm uma maneira de ver o que acontece com os dois. Então, isso interessa muito, por exemplo, para quem tem um filho adotado ou pensa em adotar. Exatamente. Lógico, pelo contrário, ele é uma apologia, não chega a ser uma apologia à adoção, mas eu estou completamente a favor da adoção, obviamente. Mas... Para quem tem todos esses... tem todas essas pedrinhas no caminho para adotar, que se pergunta tanto, isso seria... É uma reflexão, né? É uma reflexão pertinente, assim. Mas eu digo assim, porque apesar dele ser um livro mais voltado para os adolescentes, ele tem esse viés da coisa do mundo adulto. Justamente o conflito que vai ter daquela visão adolescente de tudo é hoje, tudo é agora, e vamos viver como se fosse o último dia, e a coisa do adulto que já passou por mais coisas, já pega e já segura, não, peraí, vamos ver direitinho como é que vai ser, e mostra esse conflito. Então acaba sendo interessante para os dois lados. Para os dois lados. Eu já escutei, por exemplo, a mãe de uma menina que a menina comprou, aí a mãe leu, e a mãe virou para mim e falou assim, nossa, eu nunca tinha entendido meus filhos tão bem quanto depois que eu li esse livro, porque eu só via o meu lado, eu não via o lado deles. E com esse livro eu passei a ver o lado deles. Sim, é muito bacana. Isso é bem legal, porque é até uma coisa que, quando você escreve, você não faz de propósito, sabe? Você faz naturalmente. E aí depois você descobrir que tem todas essas coisas por trás. São as lições, né? Que era uma pergunta que eu ia te fazer. Quais as lições que você acha que essa história traz? São muitas, né? Você já falou algumas delas aqui, né? E traz também a coisa boa, porque eu vou te falar que eu não parei para pensar nisso. Bom, também vocês já estão todos criados. Na verdade, quando comecei a ler, eu comecei a me ver naquela minha época lá no Rio, com aquela turma, que está muito bem escrito, está muito bem colocado, né? O passeio, se encontram aqui, se encontram ali. Ai, eu adorei, achei bárbaro. Eu tenho paixão pela verossimilhança, assim. Por mais que seja uma ficção, eu sempre procuro isso nos livros que eu escrevo, que as pessoas vejam como se fosse real mesmo. Os cenários, por exemplo, todos existem. Se a pessoa for procurar, a casa da Carol e do Leandro existe, a casa da Bárbara existe, a casa que eles ficaram em Jeribá existe. Todas essas casas existem, sabe? Você pode ir lá e olhar, olha, era aqui que eles moravam, sabe? Isso existe mesmo, sabe? Não, pera, já não estou entendendo. Como é que é o negócio? Todos os cenários existem de verdade. Do livro? Ué. Porque você foi e olhou realmente. Sim, eram casas que eu conhecia, que eu frequentava. E sempre quando eu vejo um lugar que eu acho legal de estar no livro, eu coloco lá e
Eu acho bacana, porque às vezes a gente tem Gente, cenários que legal. diferentes. Quer dizer que então você olhava aquela casa ali, era uma casa que você frequentava. Essa aqui vai ser a casa da Carol. Por exemplo, exatamente. Por exemplo, lá Que tem uma cena que Bárbara, eu não tem sabia desse detalhe. Pois é, tem a cena do Leandro com a Bárbara, que eles estão os dois deitados na grama, assim. A Bárbara é uma amiga do Leandro e da Carol. E eles estão deitados na grama, olhando para o céu lá, falando de estrela. E, por exemplo, esse gramado existe, sabe? É na casa de um amigo meu, de verdade. Foi até quem Gente, criou que o criador do bacana, livro. jura? Então, assim, se E eu você- acho que isso deve te facilitar, inclusive, né? É legal, porque eu acho que dá a possibilidade de você, na hora que eu estou pensando na cena, eu já penso, poxa, peraí, a cozinha da casa dele é mais ou menos assim, então tem aquele balcão pode servir para isso, sabe? Isso facilita, eu acho que facilita. Sim, facilita. É que para mim é muito engraçado, porque a coisa fica muito mais real agora na minha cabeça, assim, sabe? Eu acho que dá uma piração de dizer, agora eu quero ver onde é que era a casa da Carol. Não tem uma coisa assim? É tipo aquele povo que vai lá pro Chile, vai lá pro Valparaíso, olha, vamos lá visitar as ladeiras do Pablo Neruda. Então, é a mesma coisa, existe ali. Esses lugares reais, eles servem de combustível para ficção, né? Então, Gente, é muito bacana. acho muito bacana. Bom, e tem um detalhe do livro que eu já vi que eu não posso falar, porque essas coisas a gente só pode falar até um certo ponto, né? Senão entrega. É, entrega. Da sobrinha, não posso falar. Ai, que pena. Bom, mas que eu adorei. A gente precisa ficar aí apoiando esses Leandros e essas Carols da vida, não precisa? Precisa, né? Com certeza. Quando a gente lê o livro, então, é que a gente vê o quanto que a gente precisa aí estar botando esse povo no colo. Precisa mesmo. Eu sei que eu queria que você me contasse, gente, você que eu marquei para não esquecer. Como é que foi esse processo de mostrar o livro que você começou? Você não tinha editado ainda. Antes da Como é que você publicação. mostrou esse livro? Conta. Bom, eu comecei a tentar... Eu escrevi o livro em 99, ele ficou pronto nos últimos dias de 99, registrei ele bem no comecinho de 2000 e comecei a mandar para as editoras, que é o processo padrão. Você vai, né, escreve o livro, imprime, encaderna e manda para as editoras. É assim que funciona e as editoras vão avaliar os originais. Só que foram 10 anos fazendo isso sem resultado. Então, chegou uma hora que eu falei, não, alguma coisa eu preciso fazer. E eu já tinha publicado um livro antes, em 2006, sobre propaganda. E aí eu fiquei assim, mas, poxa, eu achei que depois que eu publicasse o primeiro livro ia ser mais fácil publicar o segundo. Só que, no entanto, como o Todas as Estrelas do Céu, que até foi escrito primeiro, era um romance e o outro não, o outro era um livro de não ficção, eu entendi que para o mercado não faz diferença você ter um livro de não ficção publicado, porque, afinal de contas, se você quer ser romancista, você tem que ser atestado como romancista. Então, se eu tenho um romance publicado, vai ser mais fácil eu publicar outro romance, e não um outro livro que não tenha nada a ver com ele. E aí eu resolvi fazer... eu vi que não estava dando resultado chegar nas editoras direto, então eu falei assim, não, peraí, vou fazer diferente. Vou chegar nos leitores primeiro. O dia que os leitores começarem a achar que o livro é legal, e eles começarem a dizer que o livro é legal, aí, quem sabe, uma editora perceba o potencial do livro. E aí você usou o seu lado publicitário. E aí foi o lado publicitário. Aí eu peguei, imprimi, xeroquei. No final das contas, a gente chegou a 300 exemplares, espalhados pelo país todo, até para fora do país foi, mas principalmente aqui no Brasil. E como eu sou comissário, eu tive uma certa facilidade de levar o livro para os lugares, sabe? Eu largava ele em aeroporto, largava em shopping. Então vamos lá, você passava num shopping e largava onde? Largava na praça de alimentação. Jura? Aí eu ficava, às vezes até quando eu tinha tempo, eu ficava de longe olhando para ver o que ia acontecer. Algumas vezes o segurança do shopping ia lá, encontrava e levava para achados perdidos. Mas de outras vezes as pessoas achavam e começavam a comentar e tal. E aí a gente foi adaptando, porque no começo só tinha capa escrito e tal, era para parecer que tinha sido esquecido. Aí a gente começou a perceber que as pessoas tinham medo de pegar, porque elas falavam, não é meu, não vou pegar. Que é até positivo, né? As pessoas não pegaram o que não é delas. Sim. Mas aí a gente resolveu botar um recado na frente. Olha, esse livro é seu, não sei o quê, faz parte de uma campanha. E aí a coisa começou a fluir melhor. E aí, quando foi em dezembro de 2009, teve um site que publicou uma resenha do livro, o Lost Ink Elite, que é um dos principais sites de blogs de literatura do Brasil. E quando eles publicaram a resenha do livro falando o que tinha achado, e a gente fez uma promoção em parceria com eles, sortear 5 exemplares do manuscrito para mandar pelo correio, aí o livro virou uma febre. Todo mundo queria ter o livro e aí começou o livro a aparecer. E aí dali para frente as editoras começaram a
a me procurar. E no final das contas, a editora do meu primeiro livro, que era a Novas Ideias, que é a 2AB, a mesma editora 2AB, a Novas Ideias é um selo 2AB. A Novas Ideias chegou para mim e falou assim, olha, a gente quer publicar, vamos publicar? Aí vamos publicar, vamos ver como é que vai ser o contrato e tal. Fechamos um contrato bacana. Aí a minha editora, a Novas Ideias, como ela é uma editora especializada em design, especificamente a 2AB especializada, então eles têm um cuidado muito grande com o projeto gráfico, e o projeto gráfico do livro ficou simplesmente maravilhoso. Assim, simplesmente maravilhoso. Eu acho melhor que o texto até. Não, é lindo acho que ele valoriza. demais. Não, é muito legal, ele valoriza. Não, valoriza muito, está muito lindo. Escuta, Omar, vamos passar o Twitter do Anderson? Aí quem quiser vai lá, tuita para ele, pergunta, fala o que quiser. E eu acho que eu vou lançar um concurso até no Brazilian Team, sabe de quê? De uma cena. De uma cena do livro. De uma cena, quem fizer melhor, né? Bacana? Melhor, já comecei a viajar aqui. Deixa eu te perguntar uma outra coisa. Isso que eu ia te perguntar, era exatamente isso, era essa ideia da capa do livro. Foi você que desenhou? Então, eu sabia que tinha que ter estrela na capa. Sim, tinha que ter estrela. Era meio óbvio até, mas uma coisa que para mim era muito importante era ressaltar Teresópolis na história. A história se passa principalmente em Teresópolis e Florianópolis, mas ela começa em Teresópolis. E essa coisa das estrelas e da serra, e a Serra de Teresópolis ela tem um desenho muito particular, ali com o dedo de Deus, e depois vem todas as outras montanhas. E é um cenário recorrente do livro. Então, assim, eu achava que ia caber muito bem aquela serra com aquelas estrelas. E aí teve uma fotógrafa amiga minha, lá de Teresópolis, a Marta Ozaki. Eu falei, Marta, vamos montar uma capa pra gente, enquanto eu estava fazendo aquela campanha de distribuir o livro, vamos montar uma capa para as pessoas terem uma capa do livro para elas se basearem, né? Para elas memorizarem, assim, para elas terem como referência. E aí a Marta foi lá, tirou uma foto da serra, ela tirou até uma foto de dia da serra, escureceu a foto e tirou a foto do céu, montou o céu com a serra e ficou legal, ficou bem bacana. Quando a editora resolveu publicar, aquela capa que a Marta tinha feito já estava super conhecida. E aí o que a editora resolveu? Poxa, não vamos abandonar a ideia, né? Vamos fazer, logicamente, uma capa mais profissional, que tenha a ver, siga a linha do projeto gráfico como um todo, mas vamos seguir essa linha vamos manter essa linha da capa que já tem, porque além de ser uma linha bacana, é uma coisa que já está conhecida. As pessoas já conhecem toda essa solução, então se elas virem a capa nova, elas não vão se perder, elas vão reconhecer que faz parte da mesma coisa. E aí o projeto gráfico, o Estúdio Chrome Crackers fez esse projeto maravilhoso. Nossa, ficou... Que realmente e essas letras prateadas são tão divinas. Exato, ficou demais, também gostei muito. Ô Ederson, me fala uma coisa, e dá para vocês... Bom, você até me explicou lá fora. Eu falei assim, gente, como é que pode? Ele é comissário de bordo, como é que você encontra tempo para escrever? Porque o que a gente sabe é que o povo fica na doideira, na corrida, né? O trabalho é puxado. Mas aí você me contou, né, que, bom, você já viajou para vários lugares. Então, aquela curiosidade que você, na verdade, que a gente tem quando conhece um lugar pela primeira vez, né? Putz, eu desci aqui, putz, mas eu já conheço tudo, né? Já vim aqui quantas vezes? Gosta muito de escrever, fica lá dentro escrevendo, exatamente. Fica no quarto. Né? Pelo fato de quando a gente está trabalhando no avião, a gente não tem acesso a texto, não tem acesso ao computador, então você não fica saturado daquilo, como era na época que eu trabalhava com publicidade, em que eu chegava em casa, não queria ver computador na minha frente. Então, hoje em dia, não me importa de ver computador na minha frente quando eu saio do trabalho, porque no trabalho não tem computador. Então, isso facilita para eu querer escrever. E essa coisa de você acabar conhecendo todos esses lugares, tipo, lógico, depois de você ir muitas vezes lugares, você tem esse tempo do descanso no pernoite para você escrever em hotel e tal. Mas até essa coisa eu gosto muito do cenário. O cenário é uma coisa muito importante nos meus livros. Então, assim, o fato de eu conhecer hoje em dia, sei lá, 60 cidades, isso faz muita diferença, porque é muito bacana poder botar todos esses cenários nos meus livros, sabe? Acho legal, assim, por exemplo, meu próximo livro, ele se passa até na aviação Três Céus. Ele tem cenas, sabe, em Palmas, em Rio Branco, Jura? em Buenos Aires, em Santiago, em Caracas, acho que tem também, Rio de Janeiro, São Paulo. Então, assim, as pessoas desses lugares que nunca se imaginaram, às vezes, se ver num livro, vão se ver, sabe? Elas vão estar lá lendo, olha,
Palmas. E aquele restaurante que eu vou, sabe? Então, isso Fica é tão legal. real, né? Fica tão bacana. É legal Eu que a pessoa adorei agora pode- essa história da casa, da casa da Carol. Vou querer ir lá na casa dela. Agora sim, eu vou querer ver, porque eu já fiquei tão impressionada com o livro, com esses Tão bonita a personagens, casa que eu vou dela. querer ir lá. Ô, gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Sabe que eu me perdi na hora hoje? É uma coisa da pecha, né? Faltam 10 minutos, né? Ah, então tem muita coisa pra gente conversar. O Anderson, só queria te perguntar, menino, você escreveu um longa, é? Você, cada hora que eu estou conversando, aparece com uma novidade. Você escreveu 2 longas. 2 longas. Eu escrevi quando estava na época da faculdade, a gente tinha que... A gente ia ter que aprender a escrever roteiro de qualquer jeito, eu era redator. Acho que era, né? Acho que eu era redator, não sou mais. E você tem, quando a gente vai escrever os comerciais, né, de TV, os filmes, que a gente chama de filmes de TV, você faz o roteiro do comercial. Então, assim, é uma linguagem que a gente tem que conhecer de qualquer jeito. E como eu gostava muito de ficção, já tinha escrito Todas as Estrelas do Céu, eu pensei em usar isso para poder, justamente, escrever alguma história que eu acreditasse, alguma coisa que eu gostasse. E eu escrevi 2 longas, eu escrevi Jeribá e Mil Mares. São 2 filmes, duas comédias românticas, até são bem leves. O Mil Mares não tanto quanto o Jeribá. Menino, precisava fazer isso, né? É muito gostoso, é um formato completamente diferente de livro, você meio que tira de férias, assim. Mas de você nem livro. foi atrás para tentar... Fui, eu mandei para várias produtoras, mas é difícil, né? É o tipo de coisa que a gente batalhando. Bom, Todas Meu as Estrelas do Céu amor, é levou igual a 10 história anos, da né? editora. Levou Você 10 já não anos, sabe né? como é? Entendeu? Afinal das contas, a gente vai lá atrás e tenta fazer, e vamos ver o que consegue, não é? Exatamente. Porque tem coisa que dá, tem coisa que não dá, né? Ai, meu Deus, eu com a minha boca, deixa eu ficar quieta, eu faço uma parte. Eu tenho uma vontade de falar tanta coisa. Queria saber por que não pode. Tinha que poder, não é? Ai, que me dá uma raiva essas coisas. Gente, olha, não esquece que a gente está sorteando um livro, tá? mariapaiva@justtv.com.br. O primeiro que chegar lá, eu já passo esse livro. Ah, mas aí se 2, né? Depois você traz um outro, né? Se entrar mais uma pessoa, vai. Eu dou o meu. Depois você vai fazer para mim, dar um autógrafo. Agora, tem a história lá na verdade, onde eu te achei, né? Projeto Novas Letras. Fala um pouquinho desse projeto, Bom, Novas que é Letras... bem interessante, né? Então, Novas Letras é uma coisa muito bacana, assim, a gente, justamente na época que eu estava tentando publicar, eu percebi ainda mais a necessidade de a gente entrar com os livros brasileiros no mercado, porque a grande parte do mercado editorial no Brasil hoje em dia é de livros estrangeiros, a grande maioria mesmo, a maioria esmagadora. Então, eu percebi que eu não era o único que estava tentando ser publicado, eu percebi que eu não era o único que estava, depois de ser publicado, tentando ser vendido. Então, a gente começou numa conversa no Twitter, assim, eu com os leitores e outros autores também com os leitores, que a gente, no Twitter, assim, a gente tem uma relação ótima com os nossos leitores lá. E surgiu essa ideia, poxa, vamos fazer uma campanha para valorizar a literatura nacional. Literatura nacional, principalmente contemporânea, porque a pessoa, às vezes, lê lá no colégio a literatura mais clássica e acha que o Brasil parou de escrever em 1800, sabe? E não é bem por aí que a coisa funciona. E aí a gente começou a se mobilizar. Primeiro rolou o Desafio Nacional, que foi um grupo de blogs que juntou tudo que eles achavam de literatura nacional. O Desafio Nacional acho que ainda existe. E eles começaram a mostrar, pegar autores que ninguém conhecia e começaram, olha aqui, ó, tem esse autor nacional aqui, esse livro dele é assim, isso que fala sobre isso. E aí, um pouquinho do Desafio Nacional, nasceu o Novas Letras, que foi justamente o quê? Nós juntamos em 7 autores no começo, e a gente pegou e falou assim, vamos levar os nossos livros para dentro da livraria e vamos levar os leitores para a livraria para conversar com a gente e a gente trocar ideia com eles, aprender com eles o que eles querem, o que eles buscam na literatura e também a gente mostrar a eles que a literatura brasileira não parou em 1840. E aí... E como são esses encontros? É isso que eu queria saber. Então, a gente começou na Saraiva ano passado, a gente fez evento em quase todos os meses, em várias Saraivas de São Paulo, fez Rio de Janeiro, Brasília, fez Natal, Fortaleza também. A gente tem um bate-papo, a gente tem atividades, tem teatrinho, a gente chama os leitores para fazer teatro dos livros, a gente tem sorteios, tem outras brincadeiras em que o prêmio são livros, ou são brindes dos livros, geralmente. E isso é bacana porque dá a possibilidade do nosso livro chegar na livraria e dá a possibilidade do leitor encontrar com a gente, conhecer a gente, conversar com a gente conhecer o leitor, saber o que eles pensam, o que eles deixam de pensar.
saber o que eles gostam, o que eles deixam de gostar. E é uma troca muito bacana. E a gente bacana, aliás, aprende... um incentivo super bacana, né? E você pensa, então, esse livro aqui, a gente podia fazer teatro, né? Eu acho que... Você já escreveu para teatro, Anderson? Não. Você podia começar a tentar pensar em escrever, né? Eu tenho uma amiga minha que ela é atriz, que ela vive falando para mim, olha, você tem que escrever, Todas as Estrelas do Céu dava uma ótima peça. Mas... Dá uma ótima peça. Mas aliás, você quer saber, eu vejo o final. O final eu já vejo o final, né? Só falar, eu vejo o final. E esses longas, né? Que precisa fazer alguma coisa. Escuta, e o outro livro, próximo? O próximo livro chama Três Céus. É um livro que se passa na aviação até. São 3 histórias, por isso chama Três Céus. E é um comissário que já está voando há algum tempo, uma comissária que está começando agora e um comandante que já é comandante há bastante tempo e está em crise do casamento dele. Cada um tem seus amores e desamores. E as histórias deles correm relativamente paralelas, até que mais pro final do livro eles estão juntos numa mesma tripulação, no mesmo voo, e aí acontece alguma coisa que eu não vou poder contar. Que é o fechamento do livro. Assim. Menino, que coisa boa. Olha, eu queria tanto saber escrever. Mas é mais disciplina que outra coisa, viu? Sentar lá e... Não é não. Tem que ter esse talento. A gente lê o livro ali e enxerga tudo bonitinho. Quando você falou que existe a Casa da Carol... É exatamente por você ter feito com palavras, ter construído aquele cenário com palavras que a gente olha assim e fala, eu quero ir lá na casa dela, quero conhecer. Anderson, eu vou deixar esse tempo para você. Vamos passar mais um pouquinho o Twitter do Anderson aqui. E depois eu deixo lá, que amanhã está no YouTube. Depois você pode assistir no Mega Cubo. Mas é um monte de lugar. UOL, TV, você assiste um monte de lugar. Posso fazer um Essa convite? TV aqui é ótima. Você pode fazer convite, esse pedaço, esse tempo aqui agora é todo então, seu. Eu queria convidar você e todo mundo que estiver assistindo a gente. Nós temos eventos Novas Letras aí até maio já fechados, vai ter mais para o resto do ano. Mas para vocês já memorizarem aí, portalnovasletras.com.br, lá tem a agenda do grupo. Mas de qualquer forma, para vocês já memorizarem, 29 de abril tem São Paulo, 19h30 na FINAC do Morumbi, dia 30 de abril tem Campinas, tem que olhar lá direitinho, acho que é na FINAC também. Amanhã, na verdade, não é amanhã, porque vocês não estão vendo só ao vivo, mas... não é ao vivo. Não é ao vivo. A gente vai estar em Ribeirão Preto, a gente esteve em Rio de Janeiro semana passada, a gente vai estar na Bienal de São José dos Campos, às 17 horas do dia 17 de abril, domingo. Vamos estar também às 10 da manhã na Feira do Livro de Poços de Caldas, dia 6 de maio. E em Belo Horizonte, 20 de maio também. É um monte de coisa. Todo projeto com Novas Letras. Com Novas Letras? Estamos indo em todos os lugares aí, todo onde tiver os leitores, a gente vai. Então, o resultado está sendo ótimo. Está sendo maravilhoso. O grupo gente, a gente podia até combinar, então, de trazer a galera do projeto aqui, hein? Pô, tomara. Trazer todo mundo. Vamos fazer? Vocês vão ver como eles são divertidos. Não, vamos fazer, que a gente já faz a demonstração aqui de como vocês fazem. Com e certeza. a gente já fala mais ainda desse projeto. Vai ser uma honra, vai ser uma honra. Bom, minha gente, infelizmente, né, como sempre eu digo, é muito pouco tempo, mas deixa pra lá, porque aí eu começo a reclamar, o povo fala que eu estou reclamando. Anderson, super obrigado por você ter vindo. Eu que agradeço. E você vai voltar, né, com essa história aí do Novas Letras, que eu quero que você venha e que traga o pessoal. Claro. Só me falando todo mundo, que eu convido todo mundo. Vamos viu? E muito obrigada, muito sucesso. Eu já sei que vai ser muito mais sucesso. Maria. E esse livro aí, gente, vocês não tem como perder. Todas as estrelas do céu, ó. Mais do que bom. Beijo para vocês e até semana que vem.